Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 16, parte 3. A gente está hoje no último episódio, na última parte da nossa série sobre a Carta de Tiago. Sim, é uma série. Se tu chegou aqui agora, assiste aí para não baixar tempo de retenção no vídeo, né? Mas tem várias partes, vários episódios aí, tanto no YouTube, no Spotify, onde tu tiver, com a gente lendo a Carta de Tiago todinha. Ela tem 5 capítulos e olha, a gente leu coisa, ficou... Acho que teve um dia que a gente ficou meia hora em 2 versículos. É verdade. E é boa demais, tem muita referência ao Sermão do Monte, ao Antigo Testamento, a Jó, a Elias, a Lei de Moisés. Olha, tem coisa pra caramba. Então depois tu assiste lá. Já aproveita e te inscreve aqui no canal, né? Se tu não é inscrito ainda. E ativa as notificações para quando sair vídeo tu receber. A gente costuma postar pelo menos um episódio ou uma parte do episódio por semana. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. Facebook, Instagram e TikTok. Por que eu vou seguir vocês lá? A gente tem feito conteúdos exclusivos. Estão saindo algumas lives, né? A gente gravou essa semana aqui. Algumas lives já estão lá, estão salvas no nosso Instagram. Também, mais ou menos aqui, lendo a Bíblia. Então, aproveita e segue a gente por lá, que sempre tem alguma coisinha exclusiva, algum bastidor. Então, não deixa a gente seguir a gente lá. Spotify também já sabe. Segue, dá 5 estrelas. Fica super à vontade. Já vai pegando o teu café, a tua Bíblia ou o líquido que tu gosta de ingerir durante os episódios. Sempre com sabedoria, administrando os fluidos a serem ingeridos. Né? É o tipo de pessoa que você assiste. Brincadeiras. Mas, Zeca, Doutor Drauzio Varela, boa noite. Tem que ter uma linguagem polida. Meu Deus do céu, cara. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos à nossa mesa aí. A gente está feliz demais. Mais de 200 horas de gravação de conteúdo bíblico. E hoje encerrando, com a graça de Deus aí, a Carta de Tiago. Curta, né? 5 capítulos, mas deu sei lá quantos episódios. Força de episódio. Vários episódios divididos por partes. Esse vai ser dividido em 3 partes, né? O capítulo 5 dividido em 3 partes. Então tem bastante conteúdo. Uma parte legal da pessoa nos seguir lá nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, TikTok, também é a questão da proximidade. Claro que tu pode e deve e nos ajuda deixar o teu comentário aqui nesse vídeo, mas lá acaba estreitando, isso fica mais próximo, tu pode fazer pergunta, tu pode fazer sugestão. Outro dia fizeram lá a sugestão de um texto complexo pra caramba de Ezequiel. Quem sabe a gente vai chegar lá, mas cara, é um negócio tenso para explicar, né? Então segue a gente lá, vale a pena. E vamos lá, né? Vamos encarar essa responsabilidade. A gente já acabou o último episódio falando sobre Jó, trocando uma ideia, fazendo um resumão de Jó. Hoje a gente tem, no mínimo, aí 2 assuntos para quem é do meio evangélico. 2 assuntos, no mínimo, polêmicos. Mas, cara, Tiago escreve de forma bem simples. A gente aqui bagunça muito. Outro dia eu ainda ouvi alguém dizendo: a vida é fácil demais, o ser humano complica demais. O ser humano complica muito. E esses 2 assuntos que Tiago vai tratar, só nesse trecho que a gente vai ler hoje, que são os últimos versos, cara, e é exatamente isso. São coisas simples que hoje a gente está procurando pelo em ovo, procurando chifre em cabeça de cavalo, e não tem. São coisas simples, a gente vai tratar isso de forma simples. A gente não quer entrar em polêmica, a gente quer ver o que a Bíblia está dizendo. E ponto. Boa. Então, como o Zeca comentou, deixa aí o teu comentário. Tem ainda algumas horas depois que esse vídeo vai ser lançado. Se tu quiser dar alguma ideia de tema, a gente está definindo, conversando qual vai ser o tema do próximo episódio ou da próxima série. A gente sempre fala, a ponta da mesa é tua, não só para nos assistir, mas para também ajudar a gente, dar sugestão para a gente definir qual tema a gente vai falar nos próximos episódios. Então fica à vontade aí para fazer parte da construção do nosso conteúdo. Lembrando sempre, eu tô com a Nova Almeida atualizada, o Zeca tá com a King James atualizada. E a gente está lendo Tiago capítulo 5. A gente leu
até o versículo 11, e hoje vamos seguir a leitura a partir do verso 12, e eu vou começar então. Tiago 5, 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém está sofrendo? Faça oração. Alguém está longe? Cante. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou, e então do céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vamos ler até do 12 ao 18, quase tudo o restinho, mas acho que o primeiro assunto está aqui, né? Se a gente olhar meramente uma busca por palavras simples, a palavra acho que mais se repete aqui, tirando artigos e preposições, é a oração, né? O verbo, a ação mais repetida aqui nesses conselhos, nessas dicas que Tiago deu, é a oração. Isso nos ajuda a entender esse tema micro, né? Lembrando que eu sempre falo direto, Tiago não teve uma esquizofrenia, ele não tirou um cochilo, não deu uma pausa, não teve Alzheimer no meio da pregação, da carta. Ele segue um contexto. O que a gente estava falando no capítulo 5, só para a gente relembrar e não perder o contexto? Então, Tiago começa falando sobre aquele severo anúncio aos ricos, né? Ricos, até prestem atenção, vós ricos, chorem, arrependam-se, porquanto desgraças haverão de vir sobre vós. A gente trocou essa ideia na parte 1 do episódio 16. Ele vai falar sobre os pecados que os ricos cometem até hoje. De novo, se tu não assistiu o que a gente falou anteriormente, a gente não está dizendo que todo rico vai para o inferno, nem que todo pobre vai para o céu. Tem muito rico generoso que é abençoado e conta com a graça de Deus. Tem muito pobre mesquinho avarento que, cara, se não se arrepender, está condenado. Então não é essa a questão. O ponto é, Tiago está falando sobre um grupo que, por suas riquezas, oprimia o pobre. Por suas facilidades, pelos benefícios que tinha, oprimia, subjugava, combinava o salário com o cara e não pagava o que combinava. Tiago vai falar sobre essas coisas. Do verso 7 em diante, a gente entra no ponto da paciência. Tiago já está indo para o final da carta e ele começa a falar sobre a nossa postura diante de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo isso que ele construiu até o verso 6. Então, toda a perseguição que ele fala no capítulo 1, as dificuldades, a acepção de pessoas que ele fala no capítulo 2, a relação de fé e obras do capítulo 3, toda a questão do capítulo 4 sobre viver uma vida que agrade a Deus, sobre como lidar com as coisas. No 5, cara, ele está falando ainda sobre isso. E ele vai tratar agora da paciência. Qual é a nossa postura diante do rico opressor? Qual é a nossa postura diante de uma vida de acepção de pessoas? Paciência. Perseverança, continuar esperando. Por quê? Sejam pacientes, verso 7, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O Senhor já veio? Não. Então, seja paciente. Quando o Senhor vier, aí a gente não precisa mais de paciência. Aí vamos chutar o pé da barraca e vamos deixar ele fazer o que tiver que fazer. Ele é o justo juiz. Tiago vai dizer isso, né? Sim. Ele é o justo juiz. Agora, ele entra talvez no ponto que os historiadores dizem que era o que ele mais até gostava de fazer, que é a questão da oração. A gente vê em Atos dos Apóstolos Tiago citado sempre como um cara de oração, um cara dedicado à palavra. Paulo vai chamar ele em Gálatas, se eu não me engano, de colunas da igreja. Então era um dos principais ali dos apóstolos. E dizem os historiadores que Tiago tinha um apelido carinhoso, que é Tiago Joelhos de Cavalo. Por quê? Porque de tanto orar, os joelhos dele criaram uma casca, né? O cara ficou com os joelhos
robustos, endurecidos, enrijecidos. E por isso agora ele escolhe, talvez, intencionalmente, encerrar a carta dele falando sobre oração. Uhum. E ele vai falar algumas coisas interessantes sobre oração. Porém, a gente não pode perder o hábito. Eu acho que em todas as partes, todos os episódios, todos os capítulos que a gente leu, a gente fez isso. A gente não pode perder a oportunidade de conectar o que Tiago está dizendo com o que Jesus disse no Sermão do Monte. Sim. O verso 12 é um eco, claro, é praticamente uma transcrição do que Jesus falou no Sermão do Monte para o que Tiago está escrevendo aqui, ou a gente não sabe se isso é uma carta direta, se é uma pregação transcrita, mas, enfim, vale a pena a gente fazer essa busca lá. E ele segue até uma ordem de assunto parecida com a que Jesus, Sim, né? Sim. Que a gente vai ver aqui. Mateus 5, eu vou ler aqui, do 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O que Tiago diz? Contudo, meus queridos irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Exatamente o que Jesus diz. Tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. O legal é que tu comentou, acho que quando a gente estava falando sobre Deuteronômio, que todo o resumo que a Bíblia faz é muito legal. Deuteronômio é um resumo para uma nova geração de tudo aquilo que tinha acontecido da história de Israel, da lei. Né? Eu amo o resumo que Estevão faz antes de morrer. É bom demais, né? Sim, foi ele que abriu meus olhos assim com um panorama do Antigo Testamento. Sabe? É incrível, assim. E Tiago também parece que ele pegou vários. Jesus vem falando, e não o que Jesus tenha falado possa ser reduzido, não precisa ser reduzido, mas ele pegou, parece mais uma aplicação prática. Porque Jesus estava falando para um público, não que esse público não tinha, mas o público que Jesus estava falando, ele estava legislando. Ele estava pegando, olha, a lei antiga era essa, a lei nova é essa. Né? E Tiago, claro, ele já está só relembrando isso, né, de forma mais prática. Né? Jesus vai falar de Jerusalém, isso, aquilo. Tiago vai falar, acho que só pela terra. Né? Não faça nenhum outro juramento. Sim. E aí eu achei legal que a tua versão disse, se não me engano, que a palavra de vocês tem que ser suficiente. Seja suficiente a vossa palavra. Cara, e isso é muito simples de aplicar. Se eu sou um cara que eu te digo, cara, eu vou estar aí 8 horas. Entendeu? Se eu chegar 8h10, já não é 8 horas. Tá, beleza, um imprevisto. Mas tá sempre o cara que chega 8h15, 8h30, sempre, 8h45. Aí tu já não tá sendo feliz, sabe? Com a tua palavra. Cara, e às vezes a gente faz isso, eu tava notando isso em mim mesmo, cara. A gente faz isso sem perceber, sabe? Às vezes o cliente me pergunta, quando é que tu consegue me entregar algo tal? Eu falo, tal dia. Só que, mano, chega tal dia, tem 1 milhão de coisa pra fazer e tudo com pressa. Eu fico pensando, cara, os meus sim precisa ser assim. Eu vou ter que dar um jeito de entregar hoje pra esse cara, nem que eu trabalhe mais, nem que eu faça menos tempo ali, mas eu preciso dar um jeito. Cara, como é complicado nos dias de hoje, em que a gente desvaloriza muito falar, a gente manter a palavra, sabe? O mundo nos força a ser, um amigo meu antigo patrão falava, tratante. Ele às vezes contratava alguém para fazer um serviço aqui. Não, amanhã eu tô aí. E amanhã, depois de amanhã. E era um troço que ele ia ganhar dinheiro, ia ser contratado. É o cara tratante, é o cara que diz sim, e o sim dele é talvez. 18, o sim dele na verdade é 10. Sabe? Acho que é muito simples isso, sabe? Aí que tá, a gente precisa ter sabedoria no falar. Que é o que o Tiago já comentou um pouquinho no capítulo
3, eu acho, né? A Sim, língua. o poder da língua. Né? Então, se tu não tem certeza, cara, tu gosta de falar, cara, minha ideia é essa. Uhum. Pode tudo acontecer. Uhum. Pode alguma coisa mudar nesse meio tempo. Uhum. Eu uso bastante, olha, minha ideia é essa. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Mas a gente precisa ter... isso é uma coisa que nos diferencia. Uhum. Sabe? O compromisso. Pode parecer algo bobo, cara. Mas quando eu digo pra ti, cara, eu vou chegar às 8 e eu chego às 9, é uma maneira de eu demonstrar que o teu tempo não é importante pra mim. Uhum. Sabe? Tipo assim, sei lá, beleza, eu tô às 8, às 9, entendeu? Tu pode me esperar que não dá nada. Tu pode me esperar que não dá nada. Não tem nada pra fazer das 8 às 9. Exato, tipo assim, Uhum. é tudo desvalorizar. Talvez até uma falta de amor com a pessoa. Uhum. Uma falta de compromisso com a pessoa, né? O que tu achou aí em Salmos? E tu tá falando só de horário, tá? Sim. Tá falando só de cumprir ou não horários. Sim. Olha o que tu tava falando, eu lembrei desse texto aqui. Davi fala no Salmo 15, eu vou ler do 1, vou ler todo, é bem curtinho. Salmo 15, a partir do verso 1. Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí existe a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. Aquele que de coração fala a verdade. E que não usa a língua com maledicência. Nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas ele dedica honra aos que temem o Senhor. Agora, olha que legal. Ele mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Então, uma coisa é tu chegar atrasado, que já é péssimo, né? Tu dizer que vai chegar no horário e não chegar já é péssimo. Agora, pensa no cara que passou o preço de uma mercadoria errada. Pá! Passou o preço de um serviço errado. E aí? Chega no final, tu vai dizer pro cliente, cara, me enganei, o valor é tal. Não. Passou, se a tua palavra vale alguma coisa, qual é a expressão que o Thiago diz aqui? Seja suficiente a vossa palavra. Se a tua palavra vale alguma coisa, cara, tu disse que é 10, é 10. Pode ser 50. Não, mas eu me enganei, é 18. Não importa. Tu disse que é 10, a tua palavra tem que valer alguma coisa. Qual que é o problema hoje? Como a gente fala muito, e muita gente fala muito, e fala tudo que vem à cabeça, sim, a palavra perdeu valor. Uhum. A palavra perde peso. Como se entranhou, principalmente eu acho que no povo brasileiro, essa coisa de que o mundo é dos espertos e coisa arada, que o mundo nos força a ser tratante, como dizia o teu conhecido aí. Uhum. Como isso está enraizado em nós, cara, tanto faz como tanto fez, a palavra já não vale nada. Se tu dá um preço errado, depois tu vai e cobra e tu não quer nem saber. Não, mas tu me deu a tua palavra. Não importa. Não, mas tu disse que ia entregar no prazo tal. Não, eu tava louco no dia. Tinha tomado uns negócios a mais assistindo a live do Biblicamente e já era. Só que esse não é o padrão bíblico. E por que causa tanto choque? Porque a gente está falando de um padrão bíblico. O que a gente está fazendo aqui, cara? A gente está abrindo a Bíblia e dizendo, é assim que tem que ser. Como que tem que ser? Seja suficiente a vossa palavra. Se é sim, sim. Se é não, não. Procedam assim para que não caiam em condenação. Cara, a nossa palavra como homens de Deus, como mulheres de Deus, como crentes no Evangelho, como pessoas que reconhecem que a Escritura é o caminho verdadeiro e que querem viver de acordo com isso, Jesus já cantou a barbada. Davi já falava, Jesus cantou a barbada, Tiago está só reforçando de novo. A gente não vai perder a oportunidade de fazer esse caminho, né? É que a gente não procurou em Provérbios, mas Provérbios deve ter um folha de texto falando sobre isso, né? Cara, isso precisa ser um norte para a nossa vida, precisa ser um balizador. O que eu falo tem que ser lei. Sim. O que eu falo tem que ser, mesmo que ninguém leve a sério. Cara, eu tenho que levar a sério. Sim. Se eu digo que é tal coisa, cara, tem que ser tal coisa. Que é a lance que vem a integridade, sabe? Sim. Eu me pego muito refletindo assim sobre o que a gente fala aqui, sabe? Uhum. E aí eu paro pra pensar, às vezes eu falei, cara, se eu seguir por esse caminho, eu vou estar sendo um baita de um hipócrita, sabe? E por isso que é o lance dos mestres. Sim.
que o Tiago vai falar. Porque o mestre é o cara que vai falar. Uhum. Ele vai precisar expressar, ele vai precisar dar uma direção, né? E dando essa direção e não seguindo ela, ele é um cara sem integridade, é um cara que hipócrita, como Jesus passou boa parte do ministério dele acusando justamente Uhum. os fariseus. E ele fala abertamente, a gente leu, acho que até foi nesse assunto aí do capítulo 3 dos mestres. Jesus fala abertamente, cara, os fariseus, os mestres da lei, eles estão assentados na cadeira de Moisés. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles falavam uma coisa e a vida deles era outra. Exatamente o que você está falando. É esse hipócrita, do grego hipócritan, de onde deriva a palavra artista. O artista, ele é um hipócrita. Então, ele é o cara que na vida real é o Zeca, mas quando ele está atuando, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser o Jader, ele pode ser o José, ele pode ser o Ramon, não importa, ele é um artista, ele está atuando. Na vida real ele é o Zeca, e o Zeca é depressivo. O José, que ele atua, é o cara mais feliz do mundo. Sim. Acabou o momento de atuação, ele está no bastidor, ele é o cara depressivo, ele é o cara angustiado. Não é bom que sejamos assim. Acho que foi uma dos capítulos de Tiago que fala, né? Não pode ser assim. Acho que foi nessa série que a gente no contexto de Tiago falando sobre as paixões, né? Água doce e água salgada brotando da mesma fonte. Que é da língua. É, da língua. Isso não pode ser assim. Uhum. Então, cara, a gente já abre o episódio de hoje e a gente já gastou sei lá quantos minutos para um verso só. Seja suficiente a vossa palavra. Sim. É sim? Sim. É não, não. Cara, e crava o pé nesse não. E é difícil? É difícil. Mas o que diminui a dificuldade foi o que a gente leu lá. Tá em Provérbios, depois a gente pode ver direitinho. Não tá certo, literal, entre aspas, mas quem fala menos, peca menos. Uhum. Algo mais ou menos assim. Uhum. Então, cara, na dúvida... A multidão das palavras há pecado. Exato. Uhum. Então, a aplicação cara, fala menos, peca menos. Falar menos, tu vai te comprometer menos. Uhum. Se tu te comprometer menos, tu vai quebrar menos o teu compromisso. Uhum. Então, é um norte. Uhum. Entendeu? Então, cara, não tem dúvida, não tem certeza, não tem... Cara, não abre o bico, sabe? Isso é uma coisa também, dependendo pro tipo de personalidade da pessoa, que é difícil. Sim. A gente fala aqui pra caramba, né? Mas quem vê nós, assim, no dia a dia, a gente não é tanto. Né? Mas, ainda assim, cara, ainda pra gente que tem a personalidade de ser um pouco mais quieto, mais low profile, assim... Uhum. Introspectivo. Não. Isso. Low profile. Introspectivo é quieto, pacato. Né? Introspectivo é a palavra bonita. Mas é difícil, sim, sabe? Mas é que o Thiago segue o padrão, né? Ele dá um assunto, dá uma introdução inicial sobre o assunto, desenvolve, agora parece que na conclusão ele tá dando algumas retomadas, né? Ele tá fechando os ciclos que ele foi abrindo, né? Sim. Capítulo 5, ele tá obviamente fechando as coisas que ele foi abrindo. Por isso, talvez ele escolha para falar sobre oração, sobre fé, porque foram as coisas que ele falou no capítulo 1. Sim, e oração ele fala no 4 também, né? Também. Tu comentou que ele segue até uma ordem parecida com a de Jesus. Por que tu disse isso? Porque no capítulo 5 que tu leu de Mateus, Jesus fala sobre o sim, sim e o não, não. Como o Thiago está falando aqui. No capítulo 6, Jesus vai ensinar a oração. Ele vai falar sobre a oração e ele vai ensinar, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está no céu. E Tiago já vai vir no 13, começando a falar sobre oração. Ele vai retomar o assunto oração. Como é que tá aí? Verso 13 em diante, diz assim: está entre vós alguém sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Que ele cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem. De novo a oração. Orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Então ele já vem com um próximo assunto, digamos assim, dentro do mesmo contexto. Que se a gente olhar a carta como um todo, como a gente vem falando, são assuntos que ele já abordou anteriormente. Em Tiago, capítulo 1 mesmo, ele vem falar, né,
Quer ler aí Tiago 1, do 5 ao 8? Vamos lá. Que ele já vinha abrindo, foi quando ele deu a introdução a esse tema da oração, né? Sim, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. O cara pode estar olhando, tá, mas não falou oração. É aquela coisa, é um princípio legal de interpretação bíblica, é que nem sempre vai ter as palavras exatas, mas o conceito ele vai estar muito parecido. Porque no capítulo 4, se eu não me engano, ele vai usar também o termo pedir no contexto de oração. Sim. Ele vai estar ali, pedir, fé, oração, petição, né? Não tem como a gente pedir algo para Deus que não seja em oração, né? Exato. Exato. Então ele está falando lá, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como que se pede a Deus? Oração. Sim, exatamente. Tá então, bem tranquilo. No verso 13 tem um detalhe que é legal, tá? Cara, esse provérbio eu vou procurar enquanto tu lê depois. Tá. Está entre vós alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém encorajado? Cante louvores. Aqui tem dois detalhes legais. Primeiro, quem canta seus males espanta. Não. Errado. Esse é um ditado popular bem errado e Provérbios vai deixar isso claro. E eu vou pesquisar isso. Lembrei disso agora, vou pesquisar. Cara, se tu tá triste, se tu tá sofrendo e chega alguém cantando, e lá, feliz da vida, dá um ódio, cara. Tu aumenta a tua dor, tu aumenta o teu sofrimento, é péssimo. Então tu tá sofrendo, o que tu precisa? Oração. Sim. Tu precisa ficar realmente, de novo, né, introspectivo, tu tá sofrendo, tu precisa ficar introspectivo, tu precisa olhar para si, olhar para dentro, cara, tentar resolver o que tá acontecendo. Sim. Agora, o contraponto. Se tu tá encorajado, aí sim. Aí tu canta. Sim. Se tu tá feliz, tu canta. Tem um provérbio que diz... Cara, deixa eu procurar isso. Quando tu falou do cristão que tá com o dia triste, eu lembro do memezinho do Instagram, que é ele, quando o crente tem um dia difícil, aí vem o cara, bate a porta e começa a tocar um videozinho daquelas meninas cantando Fica tranquilo! Deixa eu ver se eu acho. E aí, então, o cara que tá sofrendo não vai cantar. Ele tá sofrendo, ele não precisa de música, é coisa tenebrosa, tu tá triste, a não ser que tu ouça uma música melancólica. Porque aí tu, né, fica mais pra baixo ainda. Beleza. Agora, se tu tá encorajado, tu canta louvores. Sim. Aí a gente tem uma referência legal que parece que vai dizer tudo que eu tô dizendo, mas não vai. Atos 16... 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E aí? Mas esses caras estavam tristes, eles não estavam encorajados, pelo contrário. Se a gente parar para pensar em Paulo e Silas, a gente vai ver que foi um dia louco, né, cara? Foi. O dia inicia, eles vão ao lugar de oração, eles oram, e quando eles estão voltando do lugar de oração, depois de talvez um tempo de culto, um tempo de comunhão, uma menina endemoniada, possessa, começa a falar atrás deles e dizer, olha, esses são servos do Deus vivo, ouçam o que eles dizem e tal. Paulo, ele vai olhar para ela e ele expulsa aquele espírito de adivinhação que estava nela. Muita gente ia já começar, não, olha só o que ela está dizendo, eu sou o cara. Não, Paulo entendeu que ela estava possessa por um espírito maligno, ele expulsa. Ela era fonte de renda para muita gente na época. E os caras que tinham ela como fonte de renda, porque as pessoas iam até ela para ela fazer adivinhação, eles condenam Paulo, eles fazem um motim para que Paulo seja preso. Porque dizem, não, ele está prejudicando os negócios da deusa Artemis, ele está prejudicando os negócios do templo. Paulo é torturado, ele é preso e ele está na cadeia, mas ele não está na cadeia sofrendo.
Isso é interessante, ele está na cadeia encorajado. Por quê? Porque ele não está lá porque mentiu. Ele não está lá porque empenhou a palavra e não cumpriu. Sim. Ele não está lá porque ele não pagou o boleto. Não, ele está lá porque ele anunciou o evangelho. Ele está lá porque ele livrou alguém dos laços de um espírito de adivinhação. Sim. Ele trouxe aquela pessoa das trevas para a luz. E os donos daquela escrava ficam insatisfeitos com isso. Eles não querem. Isso é na Macedônia, né? Em Filipos, né? Pode ser. Porque, pode ser. E é legal essa carta, porque a gente vê bem o que a gente leu ali no final do capítulo 4. Se Deus quiser. Porque eles não estavam indo para Macedônia, eles estavam indo para a Ásia. E o Espírito de Deus deu uma direção para Paulo para eles entrarem para a Europa. Então, eu comentei isso hoje na live lá do Instagram. Se tu não segue a gente lá, já aproveita para não perder o conteúdo. Cara, se Paulo não tivesse escutado a direção do Espírito Santo, cara, talvez a igreja que a gente tem hoje no lado do mundo não seria dessa forma. Porque ele deixou de ir para a Ásia, que é algo mais voltado para o outro lado do planeta, que a gente sabe que a cultura lá é bem diferente da nossa. E ele foi para a Europa, que, querendo ou não, tem uma grande influência sobre a nossa cultura, né? A cultura ocidental. Sim. Então, olha a importância do relacionamento com o Espírito Santo, do realmente, de fato, colocar em prática o que o Thiago falou do se Deus quiser, né? Cara, tô catando aqui o provérbio. Dá um Google aí. Tá aqui, ó. Toma. Qual? Provérbios 25:20. Não tem. Tem ele aberto aí? Pode ler. Provérbios... Como tá com Bíblia Nova, eu tô curioso para saber como é que vai estar aí. 25:20. Imagina se quebra todo... Não, tá certinho. Raciocínio. Tá certinho. Então a gente tá falando sobre oração. Então, quando a pessoa tá triste, tu não canta. Quando tá triste, tu tem que orar. Vai orar, irmão. Vai pro sei lá para onde vai orar. Cada pessoa tem o seu lugar de oração. Tem gente que é no quarto, tem gente que é na sala, tem gente que é no banheiro. Eu gosto de orar enquanto eu tô dirigindo, tô no carro. Pra mim, ficar aleluiado dirigindo é rápido, cara. Lê aí. Como quem se despe num dia frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Viu? Então, é bom tirar a roupa no dia de frio. Cara, em dia frio, hoje tá frio aqui onde a gente tá? Não dá nem vontade de tomar banho. Exato. Né? Não dá nem vontade de tomar banho, que dirá tirar a roupa por nada. E aí tem o segundo exemplo, ou derramar vinagre numa ferida. Pensa, corta a tua mão e joga vinagre. Para ver a sensação gostosa que é. Isso, quase se encontra com Jesus. Ao que o escritor compara isso? É como quem canta com o coração entristecido. Então, se tu tá triste, tu não canta. Se tu tá triste, ora. Se tu tá encorajado, como Paulo e Silas estavam naquela prisão, aí sim. Aí tu canta louvores. Aí tu levanta a voz. Verso 14. Tem alguma coisa aí? Eu vi que estava... Não, já tô abrindo do verso 14. Mas alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome dos senhores. A questão do óleo foi uma das polêmicas que se tem hoje. Cara, o que o texto está nos dizendo sobre o óleo? O que a Bíblia nos diz sobre oração e óleo, né? E óleo. O que a Bíblia diz sobre oração e óleo é exatamente o que está dito aqui. O que está dito aqui? Tem alguém doente? Então, e aqui está falando do contexto de igreja, está falando do contexto de vida de igreja. Chame os presbíteros. Quem são os presbíteros? Eram os pastores, eram os que lideravam as comunidades de fé que existiam naquela época. Chamem os presbíteros da igreja a fim de que estes orem, de novo, oração, sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Então, não é uma visita para nada, não, é uma visita para oração. Não é ungir só por ungir, não, tu vai fazer isso usando o nome do Senhor. Agora o detalhe todo é o seguinte, tá? O óleo já era comumente usado como algo medicinal. Uhum. Qual que é o drama, tá? De novo, se tu é do meio evangélico, tu sabe que existe essa treta. Se tu não é, cara, tu não tá perdendo nada. Só presta atenção ao que o texto diz e entende o seguinte.
não é nem a oração do presbítero, nem a fé, seja de quem recebe a oração ou de quem faz a oração, muito menos o óleo. O segredo todo e a resolução da coisa está no verso 15. O Senhor o levantará. Quem faz acontecer é Deus. Por que eu digo isso? Porque tu pode chamar o presbítero, ele pode te lavar com óleo. Se Deus não quiser te levantar da cama, tu não levanta. Ele pode ter fé. Tanto o presbítero quanto o doente. Ambos podem ter fé. Uhum. Se Deus não quiser, cara, esquece. Ah, mas Deus pode não querer? Vou parar 5 segundos olhando para ti. Tu acha que Deus não pode não querer alguma coisa? O Deus soberano que faz o que quer, onde, quando, como e com quem ele quer. Tu acha que ele não pode não querer alguma coisa? Claro que pode. Então, se Deus não quiser, cara, esquece. Não tem presbítero, não tem oração da fé, não tem óleo que te levante de uma enfermidade. Agora, se Deus quiser, aí ele faz. Uhum. Esse é só um método que os discípulos usavam. O texto que tu vai ler lá, lê para nós, Marcos 6,13. Esse texto vai deixar claro que os discípulos de Jesus, enquanto caminhando com Jesus, já usavam unção com óleo. Não era Tiago não está inventando a roda. Tiago não está criando mandinga gospel. Tiago não está inventando nada. Tiago só está botando para frente o costume que já tinha. Marcos 6,13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O que é mais importante nesse texto? Ungir com óleo ou pregar para que se arrependam? Pregar que se arrependam. Pregar para que se arrependam é o que eles faziam primeiro, né? Sim. Então, o que é mais importante vem primeiro. O que eles faziam? Qual era o modus operandi dos discípulos de Jesus? Nesse texto que o Jader leu, eles são comissionados, eles vão de 2 em 2 aos vilarejos da região onde Jesus ia chegar. Então, eles saem pregando que se arrependam. A gente já falou sobre isso. 1 ou 2 capítulos atrás a gente já falou. A necessidade da mensagem do arrependimento. Uhum. É necessário a gente voltar a falar sobre isso. É necessário voltar a falar sobre arrependimento. Essa é a mensagem. Depois o que eles faziam? Oravam, expulsavam demônios, e quando os doentes eram trazidos, o que eles faziam? Derramavam óleo, oravam e curavam as pessoas. O óleo nada mais é do que algo... Eu até brinquei com o Jader antes da gente começar a gravar, né? Se o Thiago fosse escrever hoje, talvez ele dissesse o seguinte: chame os presbíteros da igreja, se a pessoa tiver com dor de cabeça, dá uma dipirona e ora por ela. Uhum. Era algo já medicinal, usado, comum, normal. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, tu vai ver, o bom samaritano, quando acha o judeu caído à beira do caminho, o que ele faz? Ele derrama óleo nas feridas, azeite nas feridas, vinho, alguns usavam vinho também, né, para desinfecção. Cara, comum, tranquilo. Tiago não está inventando moda. Tiago não está falando nada de um místico, é o óleo... Senhor, dá paciência. É o óleo ungido das 19 tâmaras do Apocalipse. Não, cara. Era só o método medicinal que se usava na época. Tá doente, cara. Bota um óleozinho na ferida e ora. Sim. Ora com fé. E quem vai resolver? O presbítero. A fé do doente. A oração da fé do presbítero. O óleo. Não. Quem resolve é o Senhor. O Senhor o levantará. E ao mesmo tempo que usar o óleo ou não, cara, é uma coisa, não chamo nem de secundária no evangelho. Uhum. Cara, é menos terciária. Tu não tá vendendo, tu não tá o melzinho do amor, óleozinho disso, daquilo. Cara, não te importa, não gasta tempo com isso, cara. Uhum. Tem tanta coisa essencial que a gente precisa ser unânime e a gente não é. Uhum. E fica discutindo coisas secundárias, terciárias, quartenárias e áreas adiante, que a gente não discute, que a gente não para gastar tempo, que a gente deixa pra lá e perde tempo com eu tô certo, a minha igreja não posso ungir com óleo. A minha igreja tá certa porque eu uso, não, a minha tá certa porque é a da que não usa, sabe? Cara, tem coisa muito mais importante. Então, vamos ver o que o texto diz. Cara, se Jesus não parou para explicar detalhadamente, se nenhum dos apóstolos foi direcionado por Deus para explicar detalhadamente o que era para fazer, não tem tanta importância. Não tem tanta repetição assim
pra gente dar uma ênfase desnecessária para esse assunto. Uhum. E ainda tem o lance, né? Cara, Jesus usou barro para curar um cego, cara. Cuspiu na terra. Né? Cuspiu na terra, fez barro. A gente trocou essa ideia já também em algum episódio anterior. Alguns dizem que aquele cego não tinha o globo ocular. Jesus faz uma bolinha de barro, toca no buraquinho assim, e aquele barro vai virar o olho, porque o ser humano é barro. Claro, é loucurada. Se for, foi massa pra caramba, velho. Quando a gente chegar no site, pede pra Jesus mostrar o replay. Mas pode não ser nada disso. Jesus pode só ter feito barro, passado na cara de uma grama e disse, vai e te lava. Beleza. Então, não é a questão do usar ou não usar, tá? Vamos abrir um parêntese grande aqui. A gente está no último EP e sabe Deus se a gente vai voltar para essa conversa. Mas olha só, por que é importante a gente entender isso? E principalmente, por que é importante a gente entender que não é a oração do pastor, não é a fé do enfermo, não é a oração da fé do pastor, e não é o óleo. Quem cura é Deus, quem faz é Deus. Essas coisas são secundárias, mas quem faz é Deus. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai. Ponto. Por que é importante a gente abrir esse parênteses aqui? Lembra da pandemia, 2020? O que os caras começaram a vender? Feijão que cura o Covid. E aí tu só tinha que dar uma oferta na igreja do cara de R$1.000. E aí tu adquiria o feijão, era 1 grão de feijão, pintado de branco com letra dourada. Pra nós é ridículo. Agora, quantas pessoas tu acha que não compraram? Muitas. No meio da pandemia, o feijão que cura o Covid. O Jader usou o exemplo aqui, o melzinho do amor. É um doente, é um maluco que tá ganhando proporção na rede social, que diz que, cara, é macumba gospel. O cara faz vídeo dizendo, não, compre, dê uma oferta, faz Pix e adquira o melzinho do amor. Ele se diz pastor. Adquira o melzinho do amor, eu trago a pessoa amada em 3 dias. Cara, isso o cartomante promete. Isso feiticeiro promete. O evangelho nunca prometeu nada disso. No evangelho tu não vê ninguém. Tu não vê Paulo fazendo isso, tu não vê Jesus fazendo isso, tu não vê nenhum dos apóstolos fazendo isso. Mas Jesus usou o barro para curar o cego. Os discípulos usavam óleo para orar pelos doentes e eram curados. E Tiago está dizendo, os presbíteros podem usar o óleo que já era usado, comumente usado como algo medicinal, e orava. Repito, se fosse escrito hoje, vamos até melhorar um pouco. Cara, tá doente? Dá bezetacil e ora por ele. Vai dar certo. Talvez fosse o que Tiago fosse escrever. E a gente pode até voltar, aí já as coisas mais comuns, né? Rosa ungida, sabonete ungido, sal ungido, dê a oferta. Cara, não te engana com essas coisas, cara. Não te engana com essas coisas. Porque tudo isso é para enganar, é para perverter e é para ganhar o teu dinheiro. É gente mal intencionada que usa da boa fé alheia, que usa da simplicidade alheia. Às vezes é da maldade alheia também. Sim. Porque o cara, tem muito cara que compra isso por maldade. Porque ele não quer se relacionar com Deus. Sim. Ele quer a rosa ungida que tira o mal olhado da casa. Não tira. Não resolve nada, só fez um pix lá e jogou teu dinheiro fora. Então vale a pena a gente abrir esse parênteses, gente. Quem faz é Deus. Não é o pastor que ora, não é a fé do doente, porque muita gente acredita nisso. Né? A cura pela fé. Cara, precisa de fé, precisa. Sim. Mas quem faz é Deus. Jesus vai falar, né? A tua fé te curou. Sim. Por que precisa de fé? É por aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer. Então, aquele que se aproxima de Deus, primeiro precisa crer que ele existe. Sim. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se tu não crê que Deus existe, tu não tem fé. Cara, se tu não tem fé, tu não precisa orar. Então, mas não é cura pela fé. Sim. Pelo pensamento positivo, pela indução, né? Pela atração de coisas boas. Não. No final das contas, quem faz é Deus. A fé sincera ela é um pré-requisito, mas a cura não se resume à fé. Não. Ela indispensavelmente precisa não é fé pela fé. De Deus, né? Não é fé pela fé. É Deus quem vai fazer. E tem um detalhe que é interessante, que é a palavra curará. A oração da fé curará o doente. A palavra cura aí é do original sozo. Sozo fala sobre cura, mas fala também sobre salvação. Então, sozo não é só sobre cura física, é também sobre salvação. Por que é interessante a gente fazer esse paralelo? Porque na continuação do texto, Tiago vai dizer, Tiago 5,15,
E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Esse é o ponto mais importante do que o Tiago está dizendo. Mais importante do que o cara ser curado é o cara ter os pecados perdoados. É o cara ter alcançado o sozo, que talvez não seja a cura física, mas é o sozo da salvação. E não existe salvação sem perdão de pecados. Sim. Vamos fazer a conta de novo? Talvez não tenha ficado claro. Vamos de novo. Mais importante do que a cura física, do que o sozo, a cura física do enfermo, é o sozo salvação. A salvação no texto se dá pelo perdão dos pecados. De novo, não existe salvação sem perdão dos pecados. Por isso, não existe salvação fora de Cristo. Porque o perdão dos pecados está nele. Sim. Ah, mas eu não tenho pecado. Tá errado. Tu nasceu pecador. Tu nasceu pecaminoso por genética, por DNA. Aí é doutrina de pecado original, é outro assunto. Romanos 5. Tu nasceu pecador, tá perdido, tu precisa de Deus. Nunca fiz nada para ofender a Deus. Tu nasceu. Que culpa eu tenho? Eu nasci. Tu nasceu. Tu é descendente de Adão. Então, só há salvação em Cristo. Por isso Paulo vai dizer que não há nenhum outro nome dado entre Deus e os homens, a não ser Jesus, o homem. O nome de Jesus é o único que tem poder para trazer perdão aos pecados. Ah, então é só eu dizer que eu aceito Jesus? Não. Tu precisa conhecer e tu precisa te arrepender. É o que os discípulos faziam, né? Eles saíram e eles pregaram o arrependimento dos pecados. Depois eles oravam, depois eles derramavam óleo, depois eles curavam. Mas a base da coisa é sozo, que pode ser cura física e também pode ser salvação. No texto de Tiago, existem as duas coisas acontecendo. A oração feita com fé curará, sozo, o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Esse será perdoado é salvação, é sozo também. No 15 aqui fala, a oração da fé salvará. Salvará. O enfermo. Sim, porque é uma palavra que pode ser intercambiável, né? Sim, curará ou salvará. Então, isso precisa ficar claro para nós. No final da conta, pode ou não pode usar óleo? Pode. Não tem problema nenhum. Tu só não pode acreditar que é o óleo que cura. Sim. Tu não pode usar o óleo achando que tu é Samuel ungindo Davi. Não, a unção do Velho Testamento é outra coisa. Unção para rei é outra coisa. Sim. Tu não pode achar que tu é Deus ungindo Jesus. A gente leu vários textos antes, né? Sim. Tem vários textos ali falando que Deus ungiu Jesus, Deus escolheu Jesus e ungiu. Não, a unção com óleo não tem a ver com isso. A unção com óleo era algo medicinal da época comum. Os discípulos faziam, Jesus não proibiu, tanto não proibiu que Tiago, anos depois, está dizendo, cara, vai lá, unge com óleo, dá de pirona, dá o bezetacil, mais hora. Sim. Pronto. Ah, polêmico, esse é o... Cara, é simples demais, mano. Só que o ser humano tem a tendência de querer dificultar as coisas, de querer complicar. Desnecessariamente. Vamos seguir então. Bora, já deu ênfase demais já. Versículo 16. Portanto, então, vamos concluir a carta de Tiago. Confessem os seus pecados uns aos outros e saiam espalhando. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Cara, Tiago vai falar sobre confissão de pecados. Pequei. Vou encontrar a primeira pessoa que eu ver pela rua e vou confessar meu pecado? Cara, isso é tenso, né? Sim. Isso é tenso, isso é um erro comum. E a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Primeiro, é necessário muita maturidade para confessar. Segundo, é necessário muita maturidade para ouvir uma confissão e não sair por aí espalhando. E o caminho que o Tiago fala é bem interessante. Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros. Então eu não posso sair espalhando os meus pecados como se toda e qualquer pessoa fosse madura o suficiente, responsável o suficiente para, primeiro, me ajudar, segundo, para orar por mim. Não é assim. A gente precisa, por isso a ênfase do final do texto vai ser essa, a gente precisa estar junto de pessoas que comungam da mesma fé. A gente precisa conviver com pessoas que creem nas mesmas coisas, pessoas
maduras, e maturidade não tem a ver com idade. Uhum. Tem muita gente velha que não tem maturidade, tem muita gente nova que tem a cabeça boa e que tu pode confiar, e o inverso também é verdadeiro. Mas existe essa necessidade, cara. Então tu tá com dificuldade numa área, procura alguém maduro. Pra quê? Só pra me confessar e... Não Rezar 50 Pai Nosso. não é esse o ponto, tá? Não é que a pessoa para quem tu vai te confessar vai ter poder sobre ti, não. É para que haja cura, e essa cura venha de dentro para fora, porque muitas vezes o pecado está te matando por dentro. Tu tá preso em algo que tu não sabe como sair, e talvez uma pessoa que está olhando de fora vai poder te ajudar. Se não puder talvez te ajudar com um conselho, pelo menos ela vai poder te ajudar em oração. Uhum. Isso é bom. Sim. Isso é importante. Pequei, e agora, né? Que foi a pergunta que tu fez. O que eu faço? Cara, primeiro de tudo, te arrepende. Pede perdão a Deus, confessa o teu pecado primeiro a Deus, chora diante de Deus, reconhece a tua falha, abre mão disso. E depois tu vai ter que buscar os meios pelos quais. O fato de eu me confessar para Deus, ou o fato de eu me confessar para outro, me exime de responsabilidade ou me exime de consequências? Não. O que tu fez vai ter consequência. Seja sobre ti, seja sobre terceiro, seja sobre a tua família, vai ter consequência. Porém, quando confessado e abandonado, existe um texto que fala sobre isso, o pecado que ele é confessado e abandonado, ele tem perdão. Mas é necessário maturidade, tanto de quem confessa quanto de quem ouve. Me ajuda. Uma outra coisa, além de orar, e eu acho que a gente talvez um dia até possa falar sobre isso, que é uma doutrina até menosprezada, mas que a gente tem exemplos dela sendo praticada em arrependimento, é o jejum. Uhum. Né? Um dia a gente pode falar um pouco sobre mais detalhes sobre o jejum, e a pessoa algo que a pessoa pode abrir mão, né? Que pode se dedicar, né? Algo que Jesus fez não por arrependimento, porque ele não tinha pecado, mas que pode ser uma ferramenta poderosa assim de buscar Deus. Tem nenhum misticismo, mas é uma disciplina espiritual, assim como a leitura e a oração são, né? E podem ajudar também o cristão nesse processo de arrependimento genuíno, né? E é aquele lance que tu falou, sabe, cara? Tem um provérbio, até já que tu tá abrindo aí pra pesquisar, que ele fala que tu não deve contar um segredo pra pessoa que te conta segredos de outra pessoa. É óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Sim, precisa. Mas é óbvio, cara. Se a pessoa tá te contando segredo de outra pessoa, ela vai contar o teu pra outra. Exato. Faz a conta aí, amigão, me ajuda. Faz a conta. Puxa. Mas não, eu tô falando só pra ti porque eu confio em ti. Mas ela vai falar a mesma coisa pra outra pessoa, cara, né? Tu vai procurar esse outro, daí vai de tão óbvio que é. Calma aí. Tô procurando o negócio da confissão aqui. Provérbios, ó. Hoje a gente tá bem. Quem esconde seus pecados não prospera. Provérbios 28:13. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então não é só a confissão. É confissão e abandono. Esse encontrará misericórdia. Provérbios sobre contar segredos. Vamos de novo. Aí, ó, Provérbios 20. Eu sabia, 20 o quê? 20:19. Vê como é que vai estar aí. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Na NVI, quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. É isso aí. É 20:19? 20:19. Isso aí. Então, cara, acho que o ideal é que não se peque. Sim. Né? E mais uma coisa que a gente vai ter que falar futuramente é sobre isso. O ideal sempre é que não se peque. E a possibilidade existe. Né? Entendendo e fazendo as coisas certas, né? O que cabe a nós. E crendo no que Deus está fazendo a parte dele. Mas se pecados, é o que João vai... Acho que uma das cartas de João vai falar.
se pecar, a gente tem um advogado. Sim, né? João. 1 João tem um advogado junto ao Senhor. Uhum. E aí o arrependimento, né, que é um assunto que a gente já comentou, ele é diferente do remorso. Remorso, fiquei triste, passa um tempo, vou voltar. Uhum. Não, arrependimento envolve mudança de mente, Uhum. pensar de forma diferente, pensar e agir de forma diferente, né, para não viver de forma recorrente naquele pecado. Uhum. Né? Então não é só o pecar, confessar e ficar nesse ciclo interminável, né? É entender de fato a graça de Deus, que Tiago falou no capítulo 4, e usufruir dela para viver longe do pecado, da influência do pecado. De novo ele vai usar: orai uns pelos outros para seres curados. Soso. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Cara, ele está dando a ênfase da oração. Sim. Seja orar por um enfermo, seja orar por alguém que está passando dificuldade, seja orar uns pelos outros. A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. E ele já vai começar a dar o exemplo de um justo que orou de forma eficaz. A gente tem um exemplo da prisão de Pedro, né? Atos 12, versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que loucura, né? Os crentes comuns estavam orando pelo apóstolo. É isso mesmo. Exato. Porque o apóstolo, ele ganhou renome hoje. Lá ele era o Pedrinho. O Pedrão, sei lá. Sabe? E a igreja estava orando pelo apóstolo que estava preso. E, cara, Deus ouve a oração. Por quê? Porque a oração do justo, ela é poderosa. E aí ele vai dar o exemplo de mais um justo. Elias. Olha o que diz o verso 17. Elias era uma pessoa super poderosa, sobre-humana. Não. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Era um ser humano. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração. E os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Essa história está lá no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Agora, 18:1. Ainda 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então, no 17:1, Elias chega diante do rei e diz: cara, não vai chover. Ele ora e não vai chover mais. 3 anos depois, o texto do Velho Testamento diz 3 anos. Tiago usa a tradição e ele usa o termo 3 anos e meio. Né? Não tem problema, não é erro bíblico, incoerência, não. É porque Tiago está usando a tradição, e a tradição fala sobre 3 anos e meio, ele arredonda. E aí, no 18:1, diz que depois de 3 anos vai chover. E agora, 18, do 41 ao 45. E não tem nem erro nesse lance da tradição, porque aqui ele fala no 3º ano. Então é de janeiro, do Sim, mês 1 sim. até o mês 12 do 3º ano. E pode ser 13,5. 18, do 41 ao 45. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. E ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo,
O céu escureceu com nuvens e ventos e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. O Elias foi na... Ué, que corrida aí! Você já parou para perceber que os super-heróis são baseados em personagens bíblicos? Ah, meteu o flash, foi. Por quê? Tinha um baita preparo físico? Não. Tinha o melhor deles? Não. O que diz o texto? A mão do Senhor veio sobre ele. É um milagre de Deus. Deus toma Elias amarra o calção, amarra o saião na cintura e ele sai correndo. Carro, óbvio, né? Acabe não estava andando de Ferrari. Uhum. Carro é carruagem, puxada a cavalo. E mesmo assim, é uma boa corrida. Elias, tomado pelo Senhor, realiza esse milagre. Ele corre mais do que cavalos do Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. Tu não tinha que ter essa referência. Tinha me ligado, que corrida. É um milagre. Então, Elias, um homem como nós, uma pessoa frágil como nós, orou fervorosamente. Por que fervorosamente? Porque diz que 7 vezes ele mandou o cara lá no monte ver. E o que tu acha que ele ficou fazendo enquanto o cara ia lá longe? Ele estava com a cabeça no meio das pernas, assim, meu Deus, manda chuva, Senhor, tem misericórdia, manda chuva. Então, orou fervorosamente para que chovesse e os céus, verso 18, derramaram suas chuvas e a terra produziu os seus frutos. Até aqui, glória. E agora? Agora Tiago parece que vai encerrar com um conselho. Ainda que ele já deu vários. Inclusive, os comentaristas falam que durante a carta, a gente nem se apegou a isso, mas os comentaristas dizem que dentro da carta de Tiago tem mais de 50 mandamentos sobre a lei do amor. Agora Tiago parece que já encerrou essa parte de mandamentos e tudo mais, e parece que ele vai vir com um conselho. Verso 19. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém reconduzir essa pessoa à verdade, lembrem-se disto. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Me parece que Tiago conclui, seja a sua carta, seja o seu sermão, a gente não sabe, mas me parece que Tiago conclui dizendo o seguinte: esforcem-se para que vocês permaneçam juntos no caminho. Se alguém, por um motivo ou outro, se alguém se desviou, se alguém desfaleceu, cara, tenta trazer esse cara de volta. Ajudem, reconduzam, né? É o termo que vai estar aqui. Como é que tá na NA? Lê para nós aí o 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, reconduzir. A tônica de Tiago parece ser essa. Reconduzir, cuidar uns dos outros. Por quê parece ser essa? Porque a gente precisa lembrar lá do começo. Quem é Tiago, para quem ele está escrevendo e em que momento histórico. Tiago é chamado de colunas da igreja, é um cara importante no meio cristão da época. Ele está escrevendo ao povo da diáspora. Ele está escrevendo ao povo perseguido. Ele está escrevendo ao povo que estava sofrendo, estava passando por dificuldade. A gente comentava antes de começar a gravar aqui. Não tem como comparar esse leitor da carta de Tiago com a gente hoje. Uhum. Porque a gente leva um golpe e quer desanimar da fé. A gente termina o namoro, a namorada abandona e tô decepcionado com Deus. Foi tudo trouxe pro vídeo. Não dá nada. Inúmeros casos assim, né? Rodei na prova da faculdade e Deus me abandonou. Não é esse povo que estava lendo a carta de Tiago. É um povo que estava aprendendo na adversidade que a adversidade deve ser recebida com motivo de alegria. É o que ele vai abrir a carta dizendo. Considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por algumas, não, por talvez uma, não, por diversas
provações, por diversas dificuldades. Foram expulsos de casa com o exército do Império Romano. Tiveram os bens confiscados. Não puderam fazer mala, não puderam fazer mudança. Se tinha um comércio, o comércio foi fechado, saqueado, não tiveram direito a nada. Entende? Esse é o povo que Tiago está escrevendo e por isso ele encerra dessa forma. Cara, se alguém, em meio a tudo isso, e aí a gente pode voltar ao tema oração, né? Se alguém que está doente, se alguém está desencorajado, se alguém está com pecado aí e precisa confessar, cara, se alguém chegou nesse ponto e daqui a pouco desviou, tentem reconduzir essa pessoa ao caminho. Tentem trazer essa pessoa de volta ao caminho do Senhor. Por quê? Porque quem ajudar, verso 20, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Vale a gente prestar atenção a uma interpretação errada que existe no nosso meio. De que esse perdão da grande multidão de pecados é um presente que Deus dá para quem reconduz o pecador ao caminho. Tipo assim, o exemplo que a gente conversou antes. O Jader desviou. Aí eu vou lá, reconduzo o Jader e, como brinde, o bônus gratuito de Deus, Deus vai perdoar a multidão dos meus pecados por reconduzir o Jader. Não. O texto está falando que quem ajudar um pecador, o Jader, a se arrepender de seu mau caminho, salvará da morte essa alma, a alma do Jader, e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Que multidão de pecados é essa? Do Jader. Não é minha que reconduzi. Eu sou só o jumento sobre o qual Jesus anda, se for o caso. Entende? Nós somos só o instrumento que Deus vai usar, mas a graça de Deus está sendo derramada sobre o cara que está sendo reconduzido. Estou só fazendo a minha parte. E Jesus já ensinou, e a gente já leu isso. Se eu faço só o que é a minha parte, eu sou um servo inútil. Se eu não faço nada além do que Deus mandou eu fazer, e o texto está mandando eu fazer, então é a minha obrigação. Se eu não faço nada além do que está aqui, cara, eu sou só um servo inútil. Eu tenho que me considerar só um servo inútil. Essa talvez seja a palavra de encerramento de Tiago. Cuidem uns dos outros. Ajudem uns aos outros. Cara, depois de tudo que a gente já falou, mano. E a gente falou coisa, né? Eu até tô curioso para saber quantas partes, quantos episódios foram, quantas semanas a gente gastou para ler 5 capítulos. Parece uma cartinha desse tamanho. Sim. E olha quanto tempo a gente gastou. Hoje, antes de começar a gravar, a gente pensou, não, hoje vai ser rápido, vai ser meia horinha. Já foi mais de 1 hora. Bah. E a gente está aqui falando sobre 8 versos, do 12 ao 20. Então, a importância dessa carta se dá por isso. Eu acho que foram pelo menos 5 episódios e todos eles tiveram 2 ou 3 partes. Algumas 3, algumas 2. Foi tempo pra caramba. Cara, o que mais marcou nessa carta é o meu capítulo, um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. Foi o capítulo 4, quando Deus fala ali, Deus resiste ao soberbo, mas concede graça maior aos humildes, sabe? Cara, a graça de Deus é algo que precisa ser entendido de forma completa, sabe? Tem um autor que já é falecido, acho que dá pra citar, acho que ele é Dietrich Bonhoeffer, acho que é ele que fala da graça barata, né? Sim. Que é só perdão de pecados, mas não é a capacidade que Deus nos dá para resistir, para não precisar pecar, né? E, cara, essa graça de Deus que concede é uma expressão, é a expressão de amor de Deus, sabe? Pra gente viver de forma completa, santa, íntegra, sabe? De forma a ser um cara resolvido, sabe? Essa graça de Deus que nos possibilita se aproximar dele quando a gente cai, que não é o cenário ideal, mas se caímos, né? Se aproximar do trono da graça a fim de receber socorro, né? Tá lá em Hebreus, se não me engano. Então, isso pra mim foi uma das coisas que mais me marcou, sabe? Nessa luta contra as paixões da carne, a graça de Deus ser a força que nos permite vencer,
nós mesmos, por nossas forças, não somos capazes, né, nessa luta entre carne e espírito, que Paulo vai falar em Gálatas, mas com a graça de Deus a gente tem essa força suficiente para vencer essa batalha. Sabe o que é interessante, cara? Hoje de tarde ainda eu estava pensando nisso, assim. Em 1500 e pouquinho, começa a Reforma Protestante e um dos precursores disso é Martinho Lutero. Martinho Lutero disse que Tiago nem era para estar na Bíblia. Errou! Sabe por quê? Porque quando Lutero lê Tiago, tu diz que para ti o ponto mais marcante é a graça de Deus. Quando Lutero leu, o que Lutero entendeu é que a salvação se dá por obras. Sim. E, cara, tudo errado. Não vou dizer tudo errado, porque depois ele mais pra frente ele volta atrás nesse comentário e ele diz, não era bem assim, ele faz um remendo. Mas o interessante é que a gente gastou tempo lendo essa carta e comentando, e não é essa a sensação que eu tenho quando eu leio o Tiago. Não. Entendendo e fazendo as conexões certas, e óbvio, 500 anos depois, a gente tem condições melhores de fazer conexões melhores, a gente tem mais ferramentas. Imagina, naquela época, uma Bíblia que Lutero tinha era um tamanho dessa mesa. Tamanho dessa mesa. Eu tenho 5 versões só no meu telefone, e se a gente abrir o Google tem infinitas. Então a gente tem ferramentas melhores. Tiago é importante, cara. Me parece que a tônica seja a fé, me parece que a tônica seja essa graça de Deus. É um cara que está o tempo todo dizendo que é Deus quem vai fazer as coisas. Então, para Tiago, Deus é soberano, é Deus quem levanta, sabe? É Deus quem faz as coisas acontecerem. Das boas dádivas, né? Dos Pai das Luzes. Das boas coisas, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Tiago tinha essa ânsia pela volta do Senhor, por isso ele vai dizer, o juiz está às portas, o Senhor está vindo, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, a gente discorda do que Martinho Lutero disse, e depois, eu estava lendo isso hoje, depois ele se retrata, ele diz que não deveria ser tirado, mas que ele ainda tinha certas reservas com o livro. Enfim, cara, que tempo bom. Que tempo bem gasto. Sim. Lendo só 5 capítulos da Bíblia. Que bom, cara. Que bom a gente conseguir chegar ao fim dessa série. Não é a única, né? No canal Sim. A gente tem aí, no mínimo, 3 séries. Então a primeira a gente falou sobre Cristologia. A segunda a gente falou sobre a importância da Escritura. E por último, agora a gente está encerrando hoje essa exposição da carta de Tiago. Não sabemos para onde iremos ainda. Mas semana que vem vocês vão descobrir, junto com a gente vai descobrir, Sim. Vocês vão descobrir também. Foi bom demais. Tu pode comentar aqui, tu que tá com a gente numa parte ou em toda a série de Tiago, qual foi o episódio, a parte ou o tema que mais te marcou? Comenta aí pra gente saber também, comenta aí alguma sugestão de tema, fica à vontade de fazer isso junto com a gente. Te inscreve no canal, assina as notificações aí para receber quando sair o vídeo. Segue a gente nas nossas redes sociais. Fica ligado lá nas nossas redes sociais, tem sempre algum conteúdo exclusivo. A gente está fazendo algumas séries de lives aí, no horário do 12:30. Não é sempre, mas a gente algumas vezes vai fazer isso. Então, segue a gente lá para não perder. E até o próximo episódio, a próxima série. Aquele abraço.